Todo mundo está preocupado com o que o cabeça laranja vai ou não vai falar a todo instante. Sim, ele tem impactado muito o mercado cripto, só que o contrário, né? Quando ele abre a boca, o mercado cai e antes disso o mercado sobe ou gera algum tipo de expectativa. Só que, cara, hoje vai acontecer o evento do Trump, né? Não é do Trump na verdade, mas onde ele vai falar sobre as tarifas, né? E essa guerra comercial aí que está sendo travada. E eu vou te trazer aqui ao longo do vídeo alguns prós e contras rápidos disso e como que você deve se proteger nesse caminho, né, que a gente tende a percorrer ao longo do ano, com muita volatilidade, principalmente se você não quiser tanta volatilidade assim. Eu vou te mostrar também um dos segmentos mais lucrativos do mercado e como você se aproveitar dele. Então, vamos rapidamente aqui ao nosso mapinha mental para a gente traçar a nossa linha de raciocínio e você entender tudo que eu penso sobre isso. Bom, já não bastasse o barulho todo que está acontecendo nesse negócio de tarifas aí, o Trump ele mudou o horário do anúncio aí em relação às tarifas e tudo mais, justamente para um horário em que os mercados estão fechados. Isso já é muito intrigante. E é intrigante e só prova que ele sabe que sim, o que ele fala ou não fala gera muito barulho no mercado. Só que nós, do mundo cripto, a gente está sujeito ao que, né, ele fala. Não tem o que fazer, porque aqui é 24 por 7, 7 dias por semana e o pau vai torar. E independente do que ele falar, você tem que estar preparado. Só que, entenda, essa guerra comercial teve já uma peça no xadrez recentemente movida pelo lado asiático, onde eles estão fazendo acordos para justamente enfrentar esse posicionamento do Trump. Só que como esse tabuleiro geográfico, né, tem acontecido, o Trump deu uma adentro aqui falando que ele vai considerar usar as receitas de todas essas mudanças dessas tarifas para algum tipo de dividendo ou reembolso fiscal. Isso trouxe uma alegria no mercado no dia de ontem, onde está sendo considerado aí que em torno de 600 bilhões no primeiro ano, né, serão destinados ao Fundo Geral do Tesouro, sendo que somente de automóveis são cerca de 100 bilhões de dólares. O mercado gostou disso, só que independente de qualquer coisa, o dia de hoje vai marcar sim os mercados globais e de criptomoedas. Só que você, meu amigo, não precisa estar preocupado se você entender esse segmento que eu vou te mostrar agora no mercado cripto. Mas então, como que você pode se proteger ignorando todo esse barulho, tá? Mesmo que você tenha sua posição aí de longo prazo com Bitcoin, Ethereum, ou seja lá o que for, tem maneiras de você ganhar dinheiro no mercado observando exatamente este segmento. O segmento de stablecoins tem estado em alta, isso não é segredo. A quantidade de stablecoin está aumentando cada vez mais. No ano de 2024, só o segmento de stablecoin subiu mais de 50%, sendo que passou de 200 bilhões de dólares em circulação. E nesse dashboard que tem aqui, posso estar deixando aí no link da descrição, não tem problema, mas a gente consegue enxergar aqui esse crescimento desde quando tem histórico, que foi em julho de 2022. Lá naquela época, o USDT tinha 67 bilhões de dólares e o USDC tinha 52, beleza? O tempo foi passando e foi só aumentando a quantidade de stablecoin e hoje a gente chega com mais de 145 bilhões de USDT da Tether e o USDC com 60 bilhões. E a terceira maior stablecoin hoje é a USDE da Ethena. Olha só que legal. E por que eu estou falando isso, tá? A Tether, que hoje tem o maior número, né, a maior quantidade de stablecoin, recentemente comprou cerca de 8.888 bitcoins. Isso é muita grana. Só que talvez você não saiba, eles já têm estocado bitcoin, fazendo aí um lastro para stablecoin junto com outros ativos. Só que eu tenho que te fazer uma pergunta. Você, como investidor cripto, sabe que a USDT é a mais importante do mercado, mas você já foi olhar a transparência e o lastro dessa stablecoin? Se a sua resposta for não, você vai ver isso agora pela primeira vez. E vai ver o quão importante é você olhar isso. Porque se houver alguma coisa errada nessa transparência, pode ter certeza que o mercado vai colapsar. Dentro do próprio site da Tether, quando você vem lá no menu, você tem a parte de transparência. E aqui a gente tem a quantidade de stablecoin em circulação, inclusive stablecoin de euro, tá?
e tem outros aqui até de ouro já tem também, tá? O que que tem em circulação. E o mais importante, quanto que tem em cada rede, né? E tudo mais, todo o detalhamento. Só que, voltando aqui em cima, você deveria já ter olhado, pelo menos de vez em quando, o que que tem aqui no Reports e Reserves. Porque é aqui que você vai enxergar o balanço e as reservas da stablecoin USDT, que representa hoje 140, 150 bilhões de dólares no mercado. E veja que 82% de todos os USDTs que são criados em blockchain têm lastro em dinheiro e títulos e outras posições de curto prazo que são equivalentes a dinheiro, né? Um dinheiro líquido, instantâneo praticamente. Eles também têm bonds corporativos, 3,7% em metais preciosos, provavelmente ouro, e também tem 5,47% de todas as stablecoins em Bitcoin lastreando esse movimento todo. Tem empréstimos assegurados e tem também outros tipos de investimento. Dessa categoria de 82%, 80%, ou seja, né, quase 80% só dessa fatia de 82%, que é o dinheiro, o equivalente a dinheiro, né, a parte mais líquida da Tether, 80% está em T-bills, que são os títulos americanos. Veja que no banco mesmo, dinheiro mesmo, tem só 0,09%. Você sabe por que isso acontece? Por que eles têm quase nada de dinheiro em caixa? Isso porque o setor de stablecoin é o setor mais lucrativo que existe. E eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo o quanto que a Tether já lucrou. Eu trago isso constantemente nas lives que a gente faz aqui no YouTube e outros vídeos. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixa o like, me ajuda, dá uma força, porque esse estudo, esse racional, que inclusive eu vou mostrar aqui oportunidades para você ter vantagens no meio desse rolê todo, até para pegar algumas posições de caixa sua e deixar trabalhando para você enquanto você aguarda o melhor momento de fazer aporte em Bitcoin, Ethereum ou qualquer ativo que seja. Eu vou te mostrar tudo isso aqui, então eu preciso que você fique comigo aqui e se inscreva no canal, beleza? Recentemente saíram notícias aí que a própria Fidelity está prestes a lançar uma stablecoin atrelada ao dólar. O próprio Trump, né, junto com a sua instituição lá, World Liberty, está lançando sua stablecoin na rede Ethereum e na rede da Binance, né, que é o USD1. Tem essas outras empresas que estão entrando com força, assim como Custodia Bank e Vantage Bank Texas, que já lançaram, né, suas stablecoins emitidas por bancos nos Estados Unidos. Ou seja, bancos já estão emitindo stablecoin e você já está entendendo o porquê disso. Isso é muito lucrativo. Por que que você acha que é tão lucrativo as stablecoins? Pense que você tem o trabalho de apenas digitar e lançar algumas stablecoins na rede. Só que quando você está com esse dinheiro, você pode colocar ele para rentabilizar para você. Pode não ser muito, mas imagine 3% ao ano de 140, 150 bilhões de dólares. E um dos caras mais cabeçudos da Coinbase, que é o Brian, ele escreveu um artigo recentemente sobre esse desafio, né, das stablecoins, e ele está confirmando isso, né? Esse movimento institucional está muito grande em cima de stablecoin, porque eles podem se beneficiar como juros on-chain. Então o banco acaba de abrir agora uma nova maneira de rentabilizar aquele dinheiro que ele tem na conta, que provavelmente é da conta das pessoas que ainda não aprenderam sobre criptomoedas e muito menos sobre as finanças descentralizadas. E também os próprios consumidores, né, poderão ter acesso a esse tipo de rentabilidade de forma tokenizada, em blockchain, ou até através do banco que estará fazendo esses rendimentos e pegando uma fatia do bolo no meio do caminho para quem não está estudando nada. A economia dos Estados Unidos vai se beneficiar com isso, só que as legislações atuais não estão tão apetitosas para esse movimento. Porém, o comportamento do Trump, sim, é pró-cripto e deve acelerar isso, até porque ele também está criando aí a própria stablecoin. Veja que somente em 2024 a Tether lucrou 13 bilhões de dólares. Se ela detém em torno de 144 bilhões de dólares hoje, né, agora em abril de 2025, e só em 2024 lucrou 13 bilhões de dólares, nós estamos falando aqui de quase 10% de lucro líquido de uma empresa que simplesmente segura dinheiro e manda coisinha digital para os outros. A Circle, que é o braço da Coinbase, né, que tem a USDC, 828 milhões de dólares em apenas 6 meses com suas stablecoins. Então a gente só reforça, né, esse interesse institucional, porque sim, é um negócio muito lucrativo. Veja que apenas em Real World Assets, que são ativos do mundo real,
já existem mais de 227 bilhões de dólares tokenizados dentro do mundo cripto, sendo que em torno de 130 bilhões desses 227 são dentro da rede Ethereum. 65 são na rede Tron, que é uma das redes mais utilizadas com stablecoin. Tem muita transação que muita gente grande utiliza, transferindo aí USDT, USDC para um lado para o outro. Depois vem a rede Solana, depois a Binance e a Arbitrum. Note que isso já representa 1,09% do supply total do M2, que é toda a liquidez global. Ou seja, mais de 1% de toda a liquidez global de dólar está em stablecoin. Isso é muita grana. E a gente sabe que esse movimento está apenas no início. Bom, e eu vou te contar agora sobre uma teoria que pode ou não ser da conspiração. Para você que gosta de umas teorias malucas, talvez faça sentido isso que eu vou te dizer. Só preciso que você deixe aí nos comentários se você acha que o setor de stablecoin sendo abraçado pelo institucional e o mundo tradicional é de fato bom ou vai trazer muito problema, principalmente em questão regulatória. Eu quero saber a sua opinião, então deixe no comentário aí se você acha que isso é bom ou não e por quê. A parada é que com a ascensão dessa stablecoin, o USD1, que é ligada àquela empresa, o World Liberty, que é ligada à família do Trump, ela traz um holofote muito grande para uma possibilidade, e para mim, sinceramente, faz total sentido, onde o Trump quer trazer a stablecoin, né, ou as stablecoins como uma estratégia global. Isso também foi meio que sacramentado, né, no início do ano, onde ele assinou ali uma regra sobre essa parte de stablecoins. Tem até o link da notícia que saiu até no Valor Globo aqui, isso foi lá no início do ano. Mas pense comigo, se esse negócio é tão lucrativo, por que os Estados Unidos não utiliza stablecoin como moeda global no mundo que está avançando, elimina a parte do papel? E aí vem a minha teoria da conspiração. Será que a tal reserva estratégica de Bitcoin, ou o que eles estão guardando de Bitcoin, não podem fazer parte do lastro do dólar que será em blockchain? A Tether tem 5, 6% para dar lastro ao USDT. Eu particularmente até acho isso muito pouco. Mas você não acha que o comportamento de médio e longo prazo do governo, do Trump, está indo para esse lado? Bom, essa é a minha teoria. Eu acredito que isso vai acontecer e talvez aquela história de dinheiro global, né, que o Bitcoin vai ser o meio de pagamento global, talvez ela não aconteça com o Bitcoin, e sim com alguma stablecoin, seja do governo americano, provavelmente, né, do governo americano, ou um conglomerado de stablecoins que o governo americano vai dar seu check, né, o seu aval. Então, isso para mim, de qualquer modo, é muito positivo, tá? No médio e longo prazo. Só que, óbvio, tem alguns entraves regulatórios e muita burocracia e muita guerra política para que tudo isso aconteça. Só que como que você pode se beneficiar disso? É o que a gente vai ver agora. Para você se aproveitar desse movimento, ignorando a parte de volatilidade, né? Principalmente se você estiver vendo esse vídeo quando o mercado estiver em baixa, em tendência de baixa, bear market e tudo mais, que na minha opinião não é o caso agora. Existem hoje inúmeros protocolos, né, novos projetos focados em stablecoin que não necessariamente estão vinculados com instituições e tudo mais. Alguns, sim, estão vinculados a instituições ou trabalhando com elas e outros não. Mas esse fomento de concorrência das stablecoins, que para alguns é negativo porque é um monte de pirâmide, papapá, mas isso quem está falando porque não está estudando de fato. Porque a blockchain permite você ver lastro em tudo isso, diferente do que aconteceu com a Terra Luna lá no passado, que não tinha lastro nenhum. Então hoje a gente tem possibilidades num mercado chato, como a gente está agora em abril, pelo menos por enquanto, com rendimentos oriundos, né, de 6% ao ano, mais do que o próprio título americano de curto prazo. Então hoje, através do conhecimento DeFi, das finanças descentralizadas, estudando bem pouquinho você já consegue entender de onde que sai esse pagamento de 6%, que no caso é da stablecoin da Ethena, a terceira maior stablecoin do mercado. E esse rendimento, quando o mercado estiver porrando de alta, ele tende a ser muito maior. Inclusive teve próximo de 30% ao ano, devido à dinâmica dele, como ele funciona, o laço que eles têm e a operação que eles fazem para dar esse rendimento. Assim como também existem alguns protocolos mais recentes que conseguem pagar até um pouco mais que isso, porque eles operam como uma espécie de título pré-fixado para 4 anos, que é o caso da stablecoin
da Usual Money, que tem o USD0 e o USD0++. O USD0++ é como se fosse esse bonde tokenizado para 4 anos, você compra ele com desconto proporcional aí de 8,4% ao ano, o que é um rendimento de o dobro da taxa de juros americana. Existem também outros protocolos que não tem muita ligação com Real World Assets por enquanto, porque o mundo tradicional está entrando no DeFi, então RWA ou TradFi, que estão falando agora, o DeFi ele está se transformando numa coisa só. E tem também stablecoin da própria Aave, que é o principal e maior protocolo de empréstimo do mundo cripto. Eu fiz uma análise das atualizações que ela está fazendo, muito importantes por sinal, está mudando um monte de função nova aí para galera que utiliza empréstimos, né? Principalmente quem me acompanha bastante. Tem também mudança de tokenomics muito agressivo com compartilhamento de receita e também envolvem a sua stablecoin. Então você clica aqui em cima em algum lugar para você ver esse vídeo. É um vídeo de 30 minutos lá, demoradinho, mas vai te dar um norte do porquê que eu estou investindo na Aave. A Aave mesmo, você consegue a stablecoin deles hoje em torno de 4 a 8% ao ano também, deixando stake. E tem algumas outras oportunidades, que são as que eu mais gosto, que são aquelas mais incipientes, quando a gente busca rentabilidades acima da média. Uma delas é especular em airdrops. E aqui tem o protocolo da Level Money, onde ela mesma tem uma stablecoin que busca rentabilidades automatizadas em outras stablecoins, tendo elas como lastro, de forma transparente e tudo mais. E o melhor, se você estiver segurando a stablecoin deles, você tem 8% ao ano, mas você recebe pontuações que no futuro servirão como uma recompensa, uma bolada de dinheiro aí para você que está especulando nisso. Eu chamo os airdrops de rendimento escondido, porque você vai acumulando ponto, e aí você recebe um capital aí quando o projeto lançar o seu token. Foi o que aconteceu comigo na Ethena e na Usual Money. O caso da Usual Money foi muito bom porque muitas pessoas ganharam muito dinheiro. Eu mesmo investi $1.800 e acabei saindo com mais de $30 mil em 5 meses, porque eu estava experimentando um novo protocolo, assim como tem a possibilidade de você experimentar o Level Money. Óbvio, você vai precisar de alguma estratégia mais robusta, não é só socar dinheiro lá dentro e esperar, mas mesmo fazendo isso você vai ter aí rendimentos interessantes, óbvio, aumentando seu nível de risco, porque essa stablecoin aqui é nova, beleza? Inclusive você pode buscar até airdrops da Level Money junto com a Resolve, que também é um outro protocolo de stablecoin que a gente está farmando airdrop aí, deve sair já já inclusive. Só que tem uma coisa muito interessante que você pode fazer no principal protocolo de negociações de rendimento, que é a Pendle. E aqui você vai conseguir rendimentos ainda maiores do que esses. É uma plataforma de negociação de rendimentos. Tem um vídeo aqui no canal, tem uma aula aqui no canal explicando. Vou deixar o link aqui em cima se você quiser ver. Mas nela você consegue 3 coisas. Você consegue negociar o rendimento, ou seja, especular se esse rendimento vai aumentar ou diminuir. Você consegue negociar um ativo descontado até determinada data, né? É como se você comprasse $1 com rendimento até tal data, só que sem o rendimento. Então você tem uma garantia, você garante um rendimento através dele. E tem a melhor parte, que é que eu vou mostrar agora, que você pode prover a liquidez para que outras pessoas nesse ambiente fiquem negociando. Se você não sabe negociar, se você tem medo de garantir algum tipo de rendimento fixo, você pode prover liquidez enquanto tudo isso acontece, recebendo parte do bolo das negociações. E é isso que acontece aqui na Pendle. Quando você entra aqui, escolhe a blockchain que você tiver interesse, entra aqui em stablecoins, por exemplo, seleciona aqui stables e você vai ver que aqui tem inúmeras stablecoins que você pode correr o risco de prover liquidez. Por isso que é interessante, né, que você entenda. Então olha só, a da Aave que eu expliquei no vídeo que eu mencionei anteriormente, que tá, acho que foi semana passada que eu postei a análise da Aave, você vendo aquele vídeo você vai entender como que funciona a stablecoin, você vai entender o caminho que o projeto está tomando e talvez você tenha a segurança de depositar dinheiro aqui para prover liquidez e ganhar 19% ao ano em stablecoin. Ou seja, seu capital não vai ter volatilidade. Assim como também a própria Ethena, você consegue hoje pegar a stablecoin da Ethena e colocar aqui para render e conseguir em torno de 15% ao ano. Lembrando, é a terceira maior stablecoin do mundo cripto. Entre inúmeras oportunidades, só que você tem que entender que você precisa conhecer a stablecoin e, obviamente, né, tem a segurança que você precisa quanto a Pendle. A Pendle é a maior plataforma de rendimento do mundo DeFi. Só que aqui você tem como se proteger do mercado, enquanto você não sabe se ele vai para cima ou vai para baixo.
E esses rendimentos, inclusive, tendem a aumentar com o mercado subindo. E se o mercado continuar chato ou caindo, eles devem se manter, porque a concorrência e as possibilidades com o stablecoin estão só aumentando. E como eu falei, a gente está no início. A gente está no início de um mercado crescente com novas tecnologias. Existe um canibalismo para reter a atenção dos usuários, reter o capital deles, porque todo mundo acaba ganhando no bolo. O protocolo de stablecoin consegue um capital lastreado ali para obter rendimento em cima de quem utiliza a stable. O protocolo de negociação, como no caso da Pendle, fica com o TVL, né, o valor dentro dele alto, gera mais receita para os token holders da Pendle e você consegue obter rendimentos de todo mundo que está especulando, seja ganhando ou perdendo dinheiro nesse negócio. Então, se faz sentido para você utilizar esse tipo de estratégia, óbvio que você vai deixar o like por esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo aqui para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse e veja no link da descrição a oportunidade que você não pode perder. Tamo junto, até a próxima, fique com Deus.